Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pra cima, o Corinthians tá olhando pra cima na tabela, né? Chegou até a 13ª posição na tabela e com isso começou a não olhar mais pra ponta de baixo da tabela, e sim para as posições superiores. Claro que é o momento que diz isso, né? Não é apenas uma condição de tabela. A gente está falando de 3 vitórias consecutivas. Atlético Paranaense metendo 5 nos caras, né? Um 5-2. Depois 1-0 no Cuiabá, um jogo difícil, num calor, fora de casa, um inimigo direto. E depois, especialmente essa vitória diante do Palmeiras, 2-0 no derby contra um adversário que disputava ou disputa o título brasileiro. Então, é por isso que faz o torcedor e o próprio clube, nesse momento, acreditar em coisas maiores. Eu sempre disse para vocês aqui que o primeiro passo era escapar. Mesmo que matematicamente isso ainda não tenha acontecido, a vitória contra o Palmeiras ela encaminha por tudo. Pelo adversário, pelo momento, pela pontuação, pelo desempenho, pela moral. Então, assim, encaminha. Encaminha porque tem 6 jogos agora e 6 pontos de repente para conquistar e escapar de vez, 5 talvez, nesse momento. Ficando fora do Z4, dá para olhar para uma vaga na Sul-Americana, o que seria fantástico, porque aí a gente está falando de calendário. O Corinthians está fora da Copa do Brasil no ano que vem, então teria apenas o brasileiro. Tendo a Sul-Americana, beleza, você tem uma competição continental, você tem um calendário para disputar, você tem uma possibilidade de título que bateu na trave de novo, né, por 2 anos seguidos. Pode ser que o Corinthians conquiste mais uma vez, lindo. A Libertadores, ela matematicamente ainda é possível, eu já vou falar para você sobre isso, ela também interfere em outras coisas, né? Porque, obviamente, a gente está falando de uma competição mais valorizada e que automaticamente dá a vaga na Copa do Brasil. Então, aí o Corinthians tem muito mais calendário ainda. Porém, é bom dizer que quando falamos Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores. Fase de grupos, esqueçam. Aí a gente está falando dos 4 ou 6 primeiros colocados, dependendo do que acontecer. E no mínimo hoje, né, o 4º colocado, por exemplo, tem 56 pontos. O Corinthians tem 39, gente. 38. O Corinthians tem 38 pontos. Então, assim, eu sou ruim de conta, tá? Mas vamos lá. São 16 pontos que separam o Corinthians do 6º colocado, que é o São Paulo. Então, não. Fase de grupos não é uma realidade. Quando a gente fala em Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores, que é um termo que a gente meio que utiliza, né? Das primeiras fases, as fases eliminatórias. E isso é legal, mas é um problema também. Porque você tem 2 fases eliminatórias antes de chegar na fase de grupos. Então, você já tem 2 decisões. Em fevereiro, no meio do Campeonato Paulista, da pré-temporada, em que as coisas ainda estão se acomodando, provavelmente de um novo trabalho técnico que vai estar rolando, e você já tem 2 decisões. E se você cai ali, ok, você garantiu a tua vaga na Copa do Brasil, mas você continua sem calendário. Então, claro que o Corinthians não vai dosar isso, ele vai tentar chegar no máximo número de pontos possíveis, mas é importante saber que quando a gente está falando em Libertadores, estamos falando em pré, e a pré ela pode terminar com a competição para o time antes mesmo de começar, tá? É importante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá. Tem a possibilidade. Por quê? Porque assim, os brasileiros estão envolvidos nas Copas nesse momento. Cruzeiro com o Lanús na Sul-Americana. O Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Botafogo e o Atlético Mineiro na Libertadores. Caso de Botafogo na Libertadores, de Flamengo na Copa do Brasil, e já abriu 3-1 no jogo de ida, e o Cruzeiro vença a Sul-Americana, nós estamos falando de um G9 para a Libertadores. Sim, estamos falando de 9 vagas via Campeonato Brasileiro, sendo 6 delas diretas para a fase de grupos e outras 3 para pré-Libertadores. 7º, 8º e o 9º. Sendo o G9, por quê? Porque aí o Cruzeiro... E a polêmica entre Flamengo e Corinthians, hein, Fiel? Entrevista aí a um podcast atualmente aí, um dia desse, né? Foi essa entrevista. O Augusto Melo aí disse que o Flamengo tá fazendo um jogo sujo aí diante do Corinthians, né? Que emprestou o goleiro aí, o Hugo Souza, pra quem não sabe, até o final do ano de 2024 aí pro Corinthians. Só que, Fiel, o Augusto, graças a Deus, ele tranquilizou, né? A torcida do Timão afirmou, já tá tudo acertado com o goleiro.
após as polêmicas aí para a garantia aí do pagamento do Flamengo entre o Flamengo e o Corinthians. Ele disse que está tudo resolvido, o Hugo, transfer-ban, tudo certo, é questão de horas, questão de dias. Isso está dentro aí do cronograma, do prazo, do combinado. O Flamengo falou essas coisas para conturbar o ambiente do Corinthians. É jogo sujo, mas estamos muito tranquilos. Afirmou aí o Wilson, o diretor do Corinthians, Augusto Melo, beleza? Então é isso, espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, no canal, ative as notificações. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!